caiu de novo. Galera, a taxa Selic reduziu para o patamar mais baixo desde maio do ano passado. Mas e agora? Tá na hora de comprar fundos imobiliários, ações? A Bolsa de Valores, inclusive, deu uma recuada logo depois da notícia. Mas como assim? A queda da Selic não era uma notícia boa para o mercado? Presta atenção que hoje eu vou te mostrar a importância que a Selic tem para toda a população brasileira, porque sim, não é só quem investe que tem que estar ligado. Então bora lá. O negócio é o seguinte, nessa última quarta, dia 17 de junho, foi um dia muito importante para a economia brasileira. O Copom reduziu a taxa Selic em 0,25 pontos, que está marcando agora 14,25% ao ano, contrariando aí a expectativa de muito economista que achava que a taxa Selic ia continuar ali no mesmo patamar, visto que a inflação está cada vez mais avançando nos últimos meses. Inclusive, eu achava que a possibilidade era mais de manutenção do que de redução. Mas enfim, era uma possibilidade e aconteceu. Teoricamente, a redução da taxa de juros significa um avanço da economia e melhora do cenário dos mercados de risco, ações, bolsa de valores, enfim. Mas dessa vez a gente teve um componente diferente, que muda toda essa história nesse e talvez nos próximos cortes de juros, se eles acontecerem. Então vamos entender isso direito agora. Tá vendo isso aqui? É o gráfico da inflação dos últimos anos. E nesse momento, o Brasil está trabalhando no limite da meta dos últimos 12 meses. E tá vendo esse outro aqui? É o gráfico do endividamento do Brasil, que está pior ainda. E eu tô te mostrando isso só para você pegar a visão de que o cenário econômico atual do Brasil não tá muito bem das pernas. E você já tem uma boa noção disso. É só você ir no supermercado olhar o preço da batata, da cebola, do tomate, tá um negócio assim surreal. E é aqui que entra a importância da Selic, que tem como objetivo principal combater a taxa de inflação. E, inclusive, Selic é a sigla para o nome Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E ela funciona assim. A cada 45 dias, o Copom faz uma reunião, igual essa que a gente teve nessa última quarta-feira, para decidir qual vai ser o futuro que a economia do Brasil vai seguir. Então, baseado nesses dados, inflação, endividamento e tudo mais, eles pensam: a gente vai incentivar o povo brasileiro a gastar dinheiro ou a guardar dinheiro? E a taxa Selic tem esse poder de controlar a economia, porque tudo que envolve juros, empréstimos, financiamento e crédito passa por ela. Por exemplo, você vai comprar uma casa, vai financiar lá pela Caixa. No final de 35 anos pagando, você pagou 2 ou 3 casas. Isso porque a taxa de juros está muito alta. Então o cara inteligente já pensa assim: opa, não vou financiar agora. Não vou pegar empréstimo agora para fazer aquele negócio da família, não está um momento muito legal para isso. Os bancos olham essa taxa Selic como uma referência para eles cobrarem os juros desses empréstimos, financiamentos e até a fatura do cartão de crédito, que se você atrasar já é ruim por natureza, mas em tempos de juros altos é pior ainda. E então o Copom, sabendo disso, pensa: agora a taxa Selic vai aumentar ou ela vai diminuir? Bom, quando a inflação está controlada, está dentro da meta, está tudo certinho, bonito, flores e confetes, a decisão mais coerente é reduzir a taxa de juros para incentivar a economia. Nesse cenário, os preços das coisas vão estar mais controlados, as empresas vão pegar empréstimo para investir na operação, porque o mercado vai estar muito aquecido para comprar os produtos e serviços que elas vão oferecer, e é muito bom tudo isso. Agora, quando a inflação está alta, a decisão normal é a manutenção dos juros, que é deixar no mesmo patamar que já está a taxa Selic, ou até elevar a taxa, que é pior ainda para a economia. Porque as pessoas e as empresas vão dar uma segurada no bolso, que vai dar uma travada no Brasil até a inflação voltar para o mesmo patamar que estava antes. Um patamar mais controlado. Agora, voltando para esse cenário atual, esse corte de 0,25% da Selic já é o terceiro corte seguido. E segundo o próprio Copom, esse novo corte se justifica porque a taxa Selic já permaneceu alta por muito tempo, o que resultou na redução da taxa de inflação para um nível mais aceitável atualmente. E bom, quando a gente volta lá para o gráfico, a gente consegue ver que, apesar de estar operando agora no limite da meta, já teve uma boa redução nessa taxa de inflação de abril de 2025 para cá. Porém, é importante ressaltar que depois desses últimos 3 cortes, houve uma aceleração da taxa de inflação de fevereiro para cá, o que ligou um sinal de alerta no mercado, principalmente quando a gente junta isso com o pronunciamento do próprio Copom. Abre aspas. Em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, o comitê reafirma que a magnitude total do ciclo de calibração
será estabelecida à luz de novas informações visando assegurar a convergência da meta da inflação. Traduzindo, eles disseram que, com base nas informações que eles têm hoje, não dá para afirmar que vão ter novos cortes de juros no futuro ou não, e que a prioridade é garantir que a meta da inflação seja cumprida. É isso. E bom, muito por conta desse pronunciamento aí, o mercado, e Bovespa principalmente, teve uma reação muito esquisita, registrando uma queda mesmo depois da divulgação da queda da Selic, sendo que o normal seria o contrário. E dá para justificar essa queda também por conta do cenário externo que é muito ruim. Os juros nos Estados Unidos continuaram muito altos, teve alta do dólar chegando a 5,20 no meio da semana, o que fez muito investidor tirar dinheiro aqui do Brasil e deixar lá nos Estados Unidos, o que prejudicou ainda mais o desempenho da bolsa nessa semana. E com isso, a gente consegue entender o porquê de uma notícia boa, que é essa redução da taxa Selic, não ter tido um efeito tão positivo por conta desse cenário todo que a gente está vendo aí em volta. Então, economicamente falando, a redução da taxa Selic no Brasil é uma notícia boa. Pronto, respondi a pergunta que estava lá na capa do vídeo. Porém, não é o suficiente que o Brasil precisa para ir para frente nesse momento. Inclusive, no meu outro vídeo em que eu falo a relação que essas taxas altas da Selic atuais têm com os títulos prefixados, eu mostro que as projeções que os economistas têm para que a taxa Selic chegue a um patamar que realmente seja significativo para a economia positivamente, que seria uma taxa Selic menor do que 10%, provavelmente a gente só vai ter isso na próxima década. E já fazem 4 anos que a gente está operando com essa taxa Selic nesse patamar mais alto. Ou seja, a economia já está travada há muito tempo. Não está muito legal esse cenário. Mas nem tudo é ruim, porque quando a gente fala de taxas de juros altos, a gente tem que falar que a renda fixa está pagando muito bem. CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Tesouro IPCA, tá pagando IPCA mais 8, gente. Significa que o seu dinheiro vai render 8% ao ano acima da inflação. Isso é muito dinheiro no longo prazo. Como eu falei antes, quando a taxa Selic está alta, os empréstimos ficam mais caros. E quando você investe nesses investimentos que eu citei, você está emprestando seu dinheiro para o banco e para o governo, que vão te devolver esse valor com juros e juros altos. É tanto juros que nessas horas tem muita gente que fala por aí que não quer colocar o seu dinheiro nesses investimentos porque acha que o banco e o governo não vai aguentar devolver o seu valor com tantos juros assim. Para os CDBs dos bancos, realmente a gente pode ter um pé atrás dependendo aí do banco que você está investindo. A gente viu aí no caso do Master o que aconteceu. Agora, falar que o governo não vai conseguir pagar os juros, olha, a situação do Brasil realmente não está legal, mas não é a pior que a gente já teve. E nem a melhor também. Falando da Selic, por exemplo, a taxa mais alta que a gente já teve historicamente foi em 1989, na época da hiperinflação dos absurdos 1.970% ao ano. Ali foi crise generalizada mesmo. A Selic acumulada no final daquele ano foi de mais de 115.000%. E foi logo depois disso, inclusive, que a gente teve aquele evento do congelamento das contas bancárias no Plano Collor. Você lembra disso, em 1990? Então, quando você pensar que o Brasil está em crise, pode ter certeza que ele já teve muito pior. E voltando para a Bolsa de Valores, para quem gosta de investir, apesar de todo esse cenário de juros altos aí, e Bovespa despencando, dólar subindo, existem boas opções de investimento no mercado, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Principalmente quando a gente olha para empresas boas e consolidadas que estão com um preço baixo e que têm potencial de valorização no longo prazo. Quando aí finalmente a taxa de juros despencar e o apetite dos investidores aumentar, fazendo eles colocarem dinheiro de volta na bolsa. Nesse vídeo eu não vou citar nenhuma ação ou fundo imobiliário específico, até porque não é com recomendação de investimento. Mas eu recomendo sim que você pesquise empresas consolidadas que estão com valor baixo gerando oportunidade por aí. Olha, por exemplo, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, setor de tecnologia, essas coisas. Tem oportunidade muito boa por aí que pode valorizar muito a sua carteira de investimento no longo prazo. Mas agora eu quero saber de você. Pegou a visão da Selic? Acha que o Brasil vai para frente ou não? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Se eu te ajudei a entender como funciona a Selic e a cuidar melhor do seu dinheiro, deixe seu like e se inscreve no canal, porque sua avaliação positiva ajuda muito a eu trazer mais conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado quem me assistiu até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.